paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, vamos começar a falar do profeta Naum. Nós já falamos de Isaías até o profeta Jonas. Você vai encontrar uma playlist aqui no canal com todas essas mensagens dos profetas maiores e menores. E vamos dar continuidade até o profeta Malaquias. Mas hoje eu quero falar sobre Naum. Naum, capítulo 3, no versículo de número 5, uma palavra fortíssima da parte de Deus. E ao final dessa mensagem, eu tenho alguns avisos para deixar para você que acompanha aqui o nosso canal, o nosso ministério. Tá bom? Então vamos lá. Naum, capítulo 3, no versículo 5, diz assim: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Um texto pesado, uma palavra fortíssima da parte de Deus, né? O tipo de texto que eu desafio os pregadores a ministrarem nas suas respectivas igrejas. O tema é quando acaba a paciência de Deus. Quando acaba a paciência de Deus? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é longânimo. A palavra longânimo significa longo de ânimo. Ele é muito animado, ele é animado por muito tempo. Ele tem um ânimo que dura por muito tempo, né? O longânimo quer dizer que ele tem muito tempo, que demora demais para ele perder o ânimo e ficar impaciente. Mas nós sabemos que sim, esse tempo chega um momento em que acaba a paciência de Deus. E você sabia que dependendo do tipo de pecado, a paciência de Deus ela pode demorar mais ou menos para acabar? E que na verdade existe um pecado que esgota rapidamente a paciência de Deus? Sabia disso? É exatamente isso que acontece no livro do profeta Naum. A paciência de Deus acaba. Para quem? Para a cidade de Nínive. Tá? Deus está se vingando de Nínive em favor do seu povo Judá. Veja Naum capítulo 1, versos 13, 14 e 15. Você vai perceber ali que Deus está irado contra essa cidade Nínive, e em favor do seu povo, de Israel, Judá, no caso, né, a tribo de Judá e Benjamim, o reino sul. Tá? E não somente isso, o profeta Naum, ele também deixa claro que a cidade de Nínive será totalmente destruída por Deus, por causa dos seus muitos pecados. É interessante que o livro de Naum, ele tem apenas 3 capítulos. No capítulo 1, o profeta, ele conta, ele apresenta Deus, o Todo-Poderoso, né? Fala que Deus é vingador, ele fala dos atributos de Deus, fala da ira de Deus e da misericórdia de Deus, no capítulo 1. No capítulo 2 de Naum, o profeta, ele conta, assim, com muitos detalhes, como será a destruição da cidade de Nínive. Ele diz que primeiro ela será cercada e depois tomada. E no capítulo 3, o profeta narra alguns dos pecados dessa cidade, justificando o juízo de Deus sobre eles e mostrando que eles merecem todo o mal que Deus está mandando sobre eles. E é interessante a história da cidade de Nínive, porque cerca de 150 anos atrás, mais ou menos, o profeta Jonas converteu toda essa cidade. Nós já falamos do profeta Jonas aqui, e você viu como que foi um grande avivamento, uma bênção, a conversão da cidade de Nínive. Isso aconteceu 150 anos antes do profeta Naum. Ou seja, depois que o profeta Jonas ganhou toda a cidade de Nínive para Deus, todos eles se arrependeram, 150 anos depois, para frente, os pecados dessa cidade aumentaram tanto, mas tanto, que Deus resolve agora trazer juízo e condenação para a cidade de Nínive, tá? E 150 anos depois, nós estamos falando de apenas uma geração depois.
tá? Ou seja, os filhos daqueles que se converteram com a pregação do profeta Jonas, tá? Agora, só para você ter uma ideia de quão graves são os pecados de Nínive, vamos falar dos cananeus. Quem são os cananeus? É o povo que habita a terra de Canaã antes da chegada de Josué e Israel. Lembra que Deus tirou o povo de Israel do Egito e prometeu enviá-los para a terra prometida? Antes desse povo chegar na terra prometida, a terra de Canaã, estavam habitando ali um povo que nós chamamos de cananeus, que na verdade são vários povos. Os heveus, os heteus, os girgazeus, os amorreus, vários eus que habitavam naquela terra. E esse povo é um povo que está ali cometendo diversos pecados, tá? Gravíssimos pecados. Em Gênesis, capítulo 15, verso 16, Deus está falando com Abraão e dizendo: a tua descendência vai voltar para essa terra, mas só na 4ª geração, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, Deus está dizendo, 4 gerações depois de você, Abraão, é que o seu povo vai sair do Egito e vai voltar para essa terra. E eu vou usar eles para trazer juízo nessa terra. Ou seja, quando Josué chegou na terra prometida com o povo de Israel, né, derrubando os muros de Jericó, destruindo a cidade de Ai, vencendo todo mundo, aquilo ali era um juízo de Deus. Deus não só está cumprindo a promessa para o seu povo, como também está usando o seu povo para trazer juízo para aquelas nações pagãs. Tá? Então vejam, os pecados deles, dos cananeus, são graves, são muito graves, só que a paciência de Deus só foi acabar 4 gerações depois, aproximadamente 1000 anos depois, entendeu? De Abraão até o momento que o juízo de Deus chega, que Josué vem com seu exército destruindo e mandando todo mundo embora. Tá? Agora, compare isso com a cidade de Nínive. O pecado de Nínive foi tão alto, tão grande, que apenas uma geração depois veio o juízo de Deus sobre eles. Tá? E o que nós aprendemos? Aprendemos que chega um ponto na vida de pecado, a pessoa que vive pecando, em que não tem mais volta. Não tem mais volta. Tá? No tempo do profeta Jonas, ainda tinha perdão e reconciliação para a cidade de Nínive. E o próprio Jonas sabia disso. E Deus poupou a cidade. Lembre-se que o profeta Jonas chegou pregando lá, colocando um prazo, dizendo só mais 40 dias e Nínive será destruída. Agora, ele pregou, o povo se arrependeu e Deus não destruiu. Mas depois, uma geração depois, o profeta Naum agora está dizendo: acabou a paciência de Deus, acabou o tempo do perdão, acabou o tempo da reconciliação, já era, encerrou o prazo. E aqui nós aprendemos que a paciência de Deus acaba e que existe um tempo para ser perdoado por Deus. Tá? O profeta Isaías, por exemplo, ele sabia disso. Ele sabia que o tempo do perdão acaba, finaliza, termina. Não fique pensando que durante toda a sua vida Deus vai estar sempre disponível para te perdoar. Não. Se você continuar se afastando cada vez mais de Deus, se você continuar vivendo cada vez mais no pecado, chega um dia em que a porta se fecha e que o tempo do perdão acaba. Tá? O profeta Isaías, ele viu que esse tempo estava acabando para o povo de Israel e de Judá. E é por isso que ele falou, em Isaías 55:6, buscai ao Senhor, minha gente, meu povo, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele ainda está perto, busque a Deus enquanto é tempo, porque chega um momento que não dá mais tempo, que não adianta mais. Tá? O Senhor, o nosso Deus, ele perdoa pecados, mas ele costuma vingar transgressões, ok? E qual que é a diferença entre pecado e transgressão? A palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, você está tentando fazer o certo, mas não consegue. Você erra o alvo. Entendeu? Você acaba errando naquilo que você deveria fazer. Certo? Isso é um pecado. E para pecado existe perdão de Deus. E tem muitos pecados que Deus perdoa e não traz a consequência. Tem alguns pecados que são pesados e que naturalmente trazem uma consequência. Mas tem vários pecados
que Deus perdoou de você, da sua vida, da minha vida, e não trouxe a consequência dele sobre mim. Entendeu? Além de perdoar, ainda me livrou da consequência, que não é um bônus, que não é uma obrigação de Deus. Deus perdoar você não significa que ele tem que livrar você da responsabilidade dos problemas que você causou, ok? Isso é pecado. Agora, o que é transgressão? A palavra transgredir significa romper barreiras, romper os limites, tá? Transgressão é quando você faz coisas erradas, sabendo que são erradas, só que você ignora a consciência e pratica o mal mesmo assim. Transgressão é aquilo que é errado até para os ímpios. Transgressão são as coisas que até as pessoas que não acreditam em Deus consideram erradas. E você, tendo certeza de que é algo errado, você faz mesmo assim. Você fala, não quero saber de certo e errado, não quero saber de Deus, não quero saber de nada, eu vou fazer e pronto. Tá? Ou seja, você entra pelo caminho da maldade de livre e espontânea vontade e você se aprofunda nele. Isso é transgressão. O profeta Amós, no capítulo 1, do verso 3 ao 14, está ali condenando as nações que transgrediram, tá? Ele está dizendo, né, por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Então Deus ele tem o costume, né, de punir as transgressões, as pessoas que vão além da conta, né, que fazem coisas erradas sabendo que são erradas e ignoram, fazem mesmo assim. Isso é transgressão. Deus ele costuma punir, ele costuma cobrar esse tipo de coisa. E não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque, igual a cidade de Nínive, ela conheceu a verdade pelo profeta Jonas. Ela se converteu ao Senhor pelo profeta Jonas. Então agora não tem mais desculpa. Voltou ao pecado porque quis. Ah, então Deus ele vai destruir essa cidade. E assim também eu e você, se nós transgredirmos, se nós nos tornarmos transgressores da graça de Deus, tá? Você recebeu a graça de Deus, você foi perdoado, recebeu o perdão, você conhece a verdade e mesmo assim você decide viver praticando o mal, fazendo a maldade, fazendo aquilo que é errado. Então tenha certeza de uma coisa, Deus vai cobrar isso de você. E não é no juízo final, não. É aqui e agora. Tá? Aqui e agora. Deus ele cobra as transgressões ainda nessa vida. Ok? A coisa simples. A pessoa que sabe que não deve mentir, mas ela vive mentindo, porque você já mentiu algumas vezes e nada aconteceu, né? Deus não fez nada, não é verdade? E aí você continua mentindo, continua fazendo coisa errada. Porque você está pensando que Deus não vai punir, não, isso é pequeno demais. Está só acumulando suas transgressões para depois vir o juízo de Deus de uma só vez. De uma só vez. Deus ele não é aquele tipo de... O comportamento de Deus não é assim. Você fez, ele já cobra. Você fez, ele já cobra. Não. Deus ele deixa acumular e manda o juízo tudo de uma vez. Tá? Você que sabe que não deve roubar e rouba, rouba dos outros, não está nem aí, certo? Deus não pune isso não, Deus não pune aquilo não. Vai fazendo um monte de coisinha pequena, achando que Deus não pune, achando que Deus não faz nada, que Deus está quieto, que Deus está calado. Tá? Porque Deus é amor, tá me perdoando todo dia e tal. Deus ele sabe se você se arrependeu de verdade ou não. E o arrependimento é para não voltar atrás. O arrependimento verdadeiro é a pessoa que ela não volta atrás e ela não quer voltar atrás, ainda que alguém tente forçar ela a voltar atrás. Isso é arrependimento verdadeiro, entendeu? Então Deus sabe se arrependeu ou não. Se você continua fazendo, não se arrependeu. Continua praticando a maldade, dizendo, depois eu vou lá e oro e falo com Deus e peço perdão. Ninguém engana o Senhor. Ninguém engana o Senhor, tá? Principalmente pecados que são feitos em oculto, escondido. Veja, 2 Samuel 12, versos 11 e 12. O profeta Natã está repreendendo Davi e está dizendo para Davi, olha, você fez em oculto, você fez em segredo o seu pecado, mas eu vou te punir publicamente. Publicamente, na frente de todos. É isso que Deus faz, porque aquele que ora em segredo e tem o seu relacionamento secreto com Deus é recompensado publicamente, mas aquele que peca e faz a maldade em segredo também é punido publicamente, viu? E o juízo de Deus é tão certo
que ele até fala em Naum, capítulo 2, verso 1, ele manda para a cidade se fortalecer. Ele fala para Nínive se fortalecer, já sabendo que não vai adiantar nada, tá? Então, muitos pecados Deus perdoa, mas a transgressão contínua, tá? Você sabendo e você continua e segue por esse caminho, isso daí tem um tempo para você se arrepender. Terminou esse tempo, já era, acabou a paciência de Deus, tá? E a vingança do Senhor, ela é certa. Veja Ezequiel 25:17. Então, que nós, amados, possamos vigiar, né, e que as nossas vidas sejam marcadas, tá, por essa advertência. Que toda vez que vier a chance de você pecar, de você fazer coisa errada, você se lembre que tem um tempo de perdão. Tá? E você não pode abusar da graça de Deus. Como se diz, com Deus não se brinca. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra. Deixa eu te dar aqui um aviso muito importante. Essa série vai continuar até Malaquias, que é o último dos profetas menores. Terminando aqui, nós vamos começar aqui no canal uma campanha de libertação, tá bom? Libertação. Então, você tem alguém na família que está com vício, que está com diversos problemas, né? Viciado nisso, viciado naquilo outro. Nós vamos começar uma campanha de libertação e eu vou estar aqui orando por vocês, né? Durante toda essa campanha, tá? Orando aqui no vídeo mesmo e você recebe a oração aí na sua casa, tá bom? Na igreja, nós já fizemos campanhas de libertação com oração, com imposição de mãos. E aí Deus cura, Deus liberta, Deus faz milagres, entendeu? Então aí todo dia da campanha orando ali com imposição de mãos e Deus vai abençoando. Aqui eu não tenho como impor as mãos, né, sobre os irmãos que estão me acompanhando do outro lado, mas eu creio no poder da oração e eu creio que o Deus que está aqui comigo é o mesmo Deus que está aí contigo e o milagre vai acontecer. Amém? Então um abraço, não deixa de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Participa aqui nos comentários se Deus falou contigo e se você é alguém que precisa de uma campanha de libertação para você ou para alguém da sua família, comenta aí, deixa a gente saber, tá bom? Mais uma vez um abraço, que Deus te abençoe.